Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para acompanhar uma leitura que está escrito no livro de Salmos. Eu irei ler o capítulo 51, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos a respeito do tema as marcas do pecado. É evidente que eu irei elaborar apenas algumas, porque se nós formos falar sobre as marcas que o pecado deixa, eu começaria hoje e continuaria durante toda a semana, porque são muitas. Mas eu enumerei pelo menos 4 marcas que o pecado ele deixa em nosso ser, em nossa vida. O Salmo 51, o Salmos de Davi, conhecemos este homem segundo o coração de Deus, quem foi e o que ele fez. Quando todo o seu exército foi para a guerra e ele não foi, ficou em sua casa. E ao acordar à tarde, foi dar um passeio na sua varanda e viu uma mulher muito bonita, uma mulher bela, formosa. E ao ver aquela mulher, pediu para chamá-la, pois ele era rei e tinha autoridade para isso. E ele deitou-se com aquela mulher, adulterando. E além de adulterar, também planejou o homicídio do seu esposo. Então, a história deste homem, nós conhecemos e sabemos o pecado que ele cometeu. Além de ter adulterado, ele também planejou um crime, o crime do seu amigo. E aqui no Salmo 51 nós vemos um Davi arrependido daquilo que fez. Vemos um Davi se quebrantando diante do Criador devido à sua falha, devido ao seu erro. Davi agora dirige-se ao Eterno para pedir perdão por aquilo que ele tem feito. O Salmo 51, assim como também outras passagens, Davi se expressando ao Criador, leva-nos a entender que Davi estava até um pouco depressivo, devido àquilo que ele expressa ao Criador, pois o pecado é terrível na vida do ser humano. O pecado ele tem uma boa aparência. O pecado é como se você avistasse uma areia movediça de longe, aquela coisa linda e bela, mas ao pisar você afunda e vai afundando cada vez mais até você morrer, pois assim é o pecado. O pecado é como se você fosse fã de uma melancia
e você fosse ao mercado, e ao chegar no mercado você avista a mais bela melancia sobre a qual você jamais tinha visto antes. Sua boca enche d'água, como nós costumamos falar aqui no Nordeste. E ao comprar aquela melancia, você chega em casa ansioso para comê-la. E ao partir, logo, para sua surpresa, você percebe que aquela melancia apenas estava com a aparência de boa, mas por dentro estava podre, ruim. Pois assim é o pecado. O pecado ele traz uma bela aparência, mas as suas consequências não são boas. E Davi sentiu isso na pele. Vamos falar agora a respeito de algumas marcas que o pecado ele deixa em nossas vidas, algumas cicatrizes. E algumas cicatrizes são curáveis e outras não. Outras você tem que carregar por toda a sua vida, até enquanto você estiver nessa terra. Você tem que aprender a conviver com essas cicatrizes que o pecado deixa. A primeira cicatriz ou marca que o pecado ele deixa é a mancha que ele deixa no ser do homem. O pecado ele deixa uma mancha no ser do homem, pois o homem, ele quando pratica um pecado, ele fica com aquilo dentro de si e às vezes ele tem que carregar isso para sempre. Aquela mancha, aquela marca. E em muitos momentos ele para e olha de, poxa, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria feito isso. Pois assim é o pecado. E Davi estava sentindo isso na pele. E o que é interessante é que a palavra pecado, na questão do hebraico, ela tem 3 significados. Rata, que quer dizer pecar, literalmente, errar o alvo. Pesa, que quer dizer rebelar-se, transgredir. E o outro significado é auon, que quer dizer iniquidade ou culpa. E quando você analisa o Salmo 51, o versículo 1 e 2, Davi ele enfatiza essas 3 palavras sobre o seu pecado, sobre o seu erro. O pecado manchou Davi. O pecado deixou uma marca na vida de Davi. Imagina Davi ter que conviver com aquilo. Poxa, eu adulterei e além de adulterar, planejei o assassinato do meu amigo, do meu combatente, do guerreiro que eu tinha, que fazia parte do meu exército. Imagina a marca que Davi teve que suportar por toda a sua vida, enquanto esteve vivo. Pois é assim que o pecado faz. Alguns pecados o tempo consegue curar, e outros não. Outros você tem que suportar durante toda a sua vida. Segundo, o pecado afasta o homem de Deus. Davi sentiu isso na pele. Veja a expressão de Davi no versículo 11, quando ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava implorando para que o Criador não se afastasse de sua presença, para que o Criador não tirasse o Espírito Santo da sua vida. Davi estava sentindo distante do Criador. Ele estava acreditando estar distante devido ao seu erro, devido à sua falha. Aí Davi se quebranta diante do Criador, implorando para que o Criador não retire dele o Espírito Santo, para que o Criador não afaste Davi da sua presença. Pois é isso que o pecado faz. Ele afasta você da presença do Criador. Além de você ter que suportar a dor, a marca, a mancha que ele vai deixar em sua vida. Pois é assim que o pecado faz. Terceiro, o pecado tira a alegria do homem.
A expressão de Davi no versículo 12 é notória, quando ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, aquela segurança que Davi tinha da salvação, a segurança que Davi tinha do Criador ao seu lado nas batalhas, na guerra, foi embora, acabou. Davi estava inseguro, Davi estava naquela: será que se eu for à guerra eu vou ser vencedor, vou ser perdedor? E agora, o que é que eu faço? Davi estava naquela. A esperança de Davi acabou. A alegria de Davi acabou. Davi estava sentindo-se um homem perdido devido à sua falha, devido ao seu erro. Pois é assim que o homem se sente quando ele comete um pecado. Principalmente quando se trata de um pecado da margem desse que Davi praticou. O homem, muitas vezes, ele está infeliz por dentro devido àquilo que ele vem fazendo, praticando de errado. Mas ele quer passar de alguma forma ao povo que ele está alegre, que ele vive feliz. Onde lá no íntimo do seu coração, só o Criador sabe o que ele tem vivido e o que ele tem passado. Mas o homem muitas vezes ele gosta de esconder, ele quer esconder aquilo que ele está sentindo na pele. O homem está infeliz com o seu erro, com a sua falha, e quer esconder do povo. Mas o Eterno, ele sabe tudo aquilo que você tem passado. Quarto, o pecado, ele acaba com o testemunho do homem. Ele acaba completamente com o testemunho do homem. Será que você confiaria em uma pessoa que vive traindo um e outro? Será que você confiaria em uma pessoa que não é de confiança? Uma pessoa que, quando você fala uma coisa para ela, ela sai espalhando, contando a um e a outro? Você seria capaz de confiar em uma pessoa dessa? Eu acho que você não confiaria, assim como eu não confio em uma pessoa dessa. Pois o pecado, ele acaba com o testemunho da pessoa, com o testemunho do homem de Deus. Ele acaba completamente. Muitas vezes quando você está em uma vida de pecado, que você vai falar para as pessoas a respeito do Evangelho, as pessoas não querem nem ouvir aquilo que você tem a dizer, devido aos seus erros, devido ao seu testemunho. As pessoas não querem dar ouvido ao que você está falando, porque você não tem testemunho para dar. Muito embora o que você esteja falando está correto, de acordo com a palavra, mas elas não olham isso. Elas não olham que o que você está falando está de acordo com a palavra e é correto, é verdadeiro. Elas não olham isso. Elas vão olhar você, a sua vida. Pois bem, isso não deveria acontecer dessa forma, mas é assim que acontece. As pessoas vão olhar a sua vida, ao invés de olhar o que está escrito na palavra do Eterno. Pois é, meu querido ouvinte da palavra do Eterno, o pecado é isso, ele faz isso com o homem. Por mais que ele traga uma boa aparência, por mais que ele pareça ser gostoso, mas é temporário, é passageiro. Imagina você com 30 anos de casado, você acabar com o seu casamento devido uma noite de 2 horinhas de relógio, devido a um prazer de 2 horas, onde você traiu a sua esposa com outra por 2 horas de relógio. Imagina você destruir em 2 horas tudo aquilo que você construiu em 30 anos de casado. Pois é isso que o pecado faz.
vamos acordar para a realidade. Vamos abrir os nossos olhos e pedir ao nosso Supremo Criador do céu e da terra que nos abençoe e nos livre de todo o mal, para que nós venhamos estar firmes em sua presença. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, desde agora para todo sempre. Amém e amém.